eu sou a Dange e hoje vamos falar um pouco mais sobre Gênesis e o que aconteceu depois da criação. No capítulo 1 vemos Deus criando todas as coisas e como podemos ter certeza disso? Através da fé. A fé que a Bíblia é a palavra de Deus, a fé que Deus é Senhor e Criador de todas as coisas. E para mim a fé não é só uma questão da mente ou uma decisão em acreditar. Para mim a fé também é um sentimento, é aquilo que você sente quando você crê. E eu quero dizer que tenho todo respeito às pessoas que passarem por aqui, que possam pensar diferente, tá tudo bem. Eu só estou compartilhando com vocês a minha fé e todos são muito bem-vindos aqui. No capítulo 1, vemos Deus criar todas as coisas usando só a palavra. Haja luz, haja luminares, povoem-se as águas, apareçam as aves. E algo que chama muita atenção e que acho importante entendermos é que Deus criou os animais marinhos segundo a sua espécie. Deus criou as aves segundo a sua espécie. E depois Deus criou todos os animais da terra, os domésticos, os répteis, os selvagens, sempre segundo a sua espécie. Ou seja, todos os animais foram criados de forma inédita, nova, original, o que ainda não existia até aquele momento. Mas quando Deus foi criar o homem, não foi segundo a sua espécie. Para criar o homem, Deus usou um modelo, uma referência de algo que já existia. Versículo 26 fala: façamos quem? Entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós, humanos, fomos criados a partir de uma referência, de um modelo que foi o próprio Deus. Então, o que isso te diz, amigo? Para mim é até algo difícil de entender que nós, seres humanos tão imperfeitos, fomos feitos igual à imagem e à semelhança de Deus. Só posso pensar que nós não fomos feitos para sermos assim como nós somos hoje. Nós fomos feitos para sermos diferentes, para sermos perfeitos, já que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, alguma coisa deu muito errada nessa história. O capítulo 2 fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a viver. Depois Deus plantou um jardim e colocou o homem lá para cultivar e guardar, e lhe deu uma ordem: pode desfrutar de tudo, mas não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que tu comeres dela, tu morrerás. Amigos, eu sempre questionava assim: por que Deus colocou essa árvore dentro do jardim? Por que não colocou essa árvore em outro lugar, sendo o mundo tão grande? E eu entendo que é porque Deus queria nos dar e nos deu uma coisa: a liberdade. Liberdade de escolher todas as coisas. Eu comparo essa história como um pai ou uma mãe que tem um filho pequeno e durante o crescimento de seu filho, os pais vão instruindo os filhos sobre os perigos do mundo. Filho, cuidado com isso aqui, não mexa nisso, que você pode se machucar. Filho, não vá por aqui, que isso aqui é perigoso. Mas o pai quer que o filho se desenvolva, quer que ele aprenda a caminhar sozinho. Então ele deixa o filho livre e o filho vai crescendo, crescendo e tem a liberdade de ouvir os conselhos do pai
ou enfrentar o perigo e deixar a casa do Pai. Para mim, foi isso que aconteceu no jardim. O Pai alertou sobre o perigo, mas deixou o filho livre para escolher. Eu entendo que quando o homem e a mulher desobedeceram ao comer o fruto proibido, eles estavam usando a sua liberdade para escolher qual conselho seguir. Se o conselho do Pai, que avisou do perigo, e o Pai que os criou, ou o conselho de um estranho que só queria enganar e fazer com que conhecessem aquilo que eles não conheciam até então, que era o mal. E eles escolheram ouvir o conselho do estranho e foram afastados da casa do Pai. Então, amigos, a liberdade é uma bênção ou uma maldição? Eu entendo que depende do conselho que você decide ouvir. Há um versículo que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela se aconselha de dia e de noite. Nós temos a liberdade de viver a nossa vida, mas a nossa vida também é influenciada e a gente vive consequências da liberdade que outras pessoas tiveram e das escolhas que outras pessoas fizeram. Isso influencia na nossa vida. E da mesma forma, como nós vamos usar a nossa liberdade, quais escolhas nós vamos fazer, também vão influenciar na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos de bons conselhos. Há um outro versículo que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu tenho plena certeza de que Deus tem todos os conselhos para nos ajudar a viver. Eu só quero terminar esse vídeo dizendo que a história do jardim ainda não acabou. Deus ama tanto todos nós que enviou Jesus Cristo, seu próprio Filho, para vir ao mundo, para sofrer, ser humilhado, ser oprimido, ser crucificado e morrer por nós, para pagar o preço do que aconteceu lá no jardim, o preço da desobediência. Deus falou: se comeres desse fruto, certamente morrerás. E eu entendo que essa morte não é a morte física, essa morte é a separação eterna de Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para pagar esse preço e deixar o caminho livre e aberto para que todos nós possamos voltar outra vez para a casa do Pai e viver com Ele perfeitos por toda a eternidade. Amém. Amigo, te convido a se inscrever no canal e nos ajudar a crescer por aqui. E obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau!